Olá, professor, seja muito bem-vindo para mais uma aula de subsídios, uma pré-aula da Escola Bíblica de Blumenau. Nós somos a Assembleia de Deus de Blumenau, você está nas nossas mídias sociais. Peço que você compartilhe, divulgue para as pessoas que você conhece, para os professores que você conhece, para assim acrescentar cada vez mais as aulas dele, enriquecer cada vez mais o conteúdo e assim o reino de Deus ser beneficiado através da sua vida, através da vida desses professores. Eu sou Alexandre de Almeida, estou muito feliz de estar aqui hoje gravando nosso primeiro contato através da classe de adultos. Normalmente eu gravo de jovens, mas estou extremamente animado e eu tenho convicção que o Espírito Santo vai acrescentar muito à vida de vocês e às nossas vidas, às nossas igrejas através desta aula. Então pega aí, meu irmão, sua lição, prepara os seus materiais, sua caneta, seu papel e vamos ao texto. Os slides vão estar disponíveis na nossa página eb-blumenau.com.br. Baixe lá qualquer citação, qualquer acréscimo que nós citarmos aqui durante essa aula também estará disponível nos cards aqui e também de igual modo no site da Escola Bíblica. Então faça bom proveito, meu irmão. Nós estamos na lição de número 10, caminhando para o final, caminhando para o ultimato, aí, as últimas 4 lições desse trimestre, que falou sobre batalha espiritual, né? Batalha espiritual, esse tema fantástico de se tratar, esse tema muito pouco compreendido na nossa igreja, no senso comum da nossa igreja cristã brasileira hoje. Então, é fundamental o trato deste tema para que nós cresçamos cada vez mais na graça e no conhecimento. A lição dessa semana chama-se Poder do Alto contra as hostes da maldade. Poder do Alto contra as hostes da maldade. Nós vamos tratar ali a partir de Atos 8, do episódio em que Filipe foi para Samaria, pregou o evangelho ali, teve um encontro com Simão Mágico, e nós veremos tudo que vai acontecer durante esse texto. O texto áureo aí, que vocês têm acesso: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. A síntese: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho. Eu coloquei uma citação do David Mark Lloyd Jones que diz assim, ó: essa é a coisa fundamental, a mais séria de todas, que estamos sempre na presença de Deus. Mark Lloyd Jones foi um excelente, um exímio pregador, expositor da palavra. Indico para vocês que lecionam, para vocês que pregam, um livro dele que chama Pregação e Pregadores. Tem pela editora Fiel e eu te convido a ler esse livro. É fantástico, maravilhoso e trata muito sobre a pregação. Uma das abordagens que o Mark Lloyd Jones coloca é que a maioria dos nossos problemas de gabinete, os problemas pastorais podem ser resolvidos através da pregação expositiva da palavra. Então, já fica a primeira dica, o livro do Mark Lloyd Jones. Eu não coloquei aí, mas ele também não tem disponível em PDF, não é tão fácil de achar. Mas é um livro que vale investimento. Os objetivos, como de praxe, 3 objetivos que ficam expostos para os alunos, né? Explicar o contexto histórico de Samaria, expor sobre o evangelho entre os samaritanos, mostrar Filipe em Samaria e Simão o mágico. Toda a dinâmica da lição vai girar em torno disso. Principalmente você vai trabalhar esse contexto histórico, é uma lição com muita aplicação histórica, né? Conta esse problema, esse embate entre samaritano e judeu. No primeiro tópico ali, faz um rastreio até as origens, né? Indo até a dispersão, depois o acréscimo de povos diferentes, né? E o que isso gerou? Essa animosidade surgiu a partir do quê? É isso que nós iremos ver nessa lição. Meus irmãos, antes de nós começarmos mesmo a lição propriamente dita, eu quero te dar algumas dicas. Primeiro, crie um grupo no WhatsApp. Se você já tem um grupo no WhatsApp com a sua classe, exclusivamente com a sua classe, com seus alunos, maravilha. Se você não tem, crie esse grupo no WhatsApp. Ele é fantástico para você estreitar ainda mais o contato, a relação entre vocês. Além disso, toda lição, como vocês bem sabem, coloca algumas leituras diárias. Inicie a sua aula com essa leitura diária. Cada um lê um texto ou em conjunto vocês leem o texto junto citado. Mas é fundamental, ou simplesmente você pede para eles repetirem os temas, você cita o texto, eles repetem os temas. Além disso, eu quero te dar uma dica para semanalmente, todos os dias, de forma diária e organizada, assim, tenta gravar sempre no mesmo horário.
grave, leia o texto, grave um áudio para os seus alunos, leia o texto e faça uma aplicação breve, não seja extenso, porque senão vai ficar chato o áudio. Seja breve, 30 segundos, 1 minuto no máximo. Ali você já consegue colocar para os seus alunos algumas aplicações da lição e assim eles já chegam mais preparados para a escola bíblica, seja no domingo ou seja qualquer outro dia da semana que você lecione. Então, já fica essa dica aí, o grupo no WhatsApp. Da leitura bíblica, eu acho importante vocês lerem cada um versículo para ir criando essa interação, né, esse dinamismo. Por ser uma lição com muita aplicação histórica, ela pode se tornar maçante. Então, promove essa interação, né? Promove essa interação. Instigue os seus alunos a eles mesmos chegarem nas conclusões, né? Essa é uma política de ensino, né? É um trato no ensino fundamental nas escolas bíblicas, né? Nós temos, principalmente aqueles que já nasceram em berço cristão ou que são cristãos há muito tempo, nós temos contato direto com a lição, com a Bíblia, né? Quem deve ser a motriz, o motor que nos conduz ao ensinamento, que nos conduz à reflexão, é sempre a Bíblia. O expositor, o professor, é apenas um canal, é apenas um reagente que conduz à aplicação, à renovação da mente através da ação do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus. Então, o seu objetivo não é simplesmente você produzir conhecimento aos seus alunos, é a Bíblia produzir conhecimento aos seus alunos. Você é um reagente ali que vai fazer com que essas conclusões venham emergir da mente deles, do conhecimento, do subconsciente de cada um. Então, é importante essa interação, interaja com seus alunos. A introdução é a seguinte: o relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria nos chama a atenção, primeiro, por causa da animosidade que havia entre judeus e samaritanos. Depois, porque Jesus havia dito: não entreis em cidades samaritanas, em Mateus 10, 5. Mas a região foi palco de um grande avivamento com a chegada do Evangelho. Isso aconteceu no poder do Espírito Santo, que trouxe muita alegria, gozo e libertação na cidade. Mas o Evangelho também veio para desfazer as obras das trevas, né? Além de essa história em si, ela nos mostra alguns cenários, né? Primeiro, a alegria extrema com a chegada do Evangelho, a cura, a libertação, a transformação, a salvação de almas. E segundo, a ação maligna nos bastidores, né? Nós veremos mais para o final que a história nos conta que as consequências de Simão foram gigantescas e reverberam até hoje nos nossos dias. Então, além disso tudo, tem a ação das hostes malignas, né? Primeiro ponto que vocês devem trazer a contextualização é a questão de raça. O problema entre os judeus e samaritanos era racismo, era racial. Isso, para nós hoje, no nosso senso comum, é complicado, porque está ligado muito às questões, está muito atrelado à política, né? Está muito atrelado a discursos imponderados e tal. Mas a questão ali era a raça. Os samaritanos se misturaram com outros povos, se tornaram uma raça diferente dos judeus. E os judeus, naquela consciência de superioridade, se achavam especiais e não se misturavam. Uma das características de Jesus no trato com os samaritanos foi a sua condução muito além do seu tempo, muito além dos acontecimentos ordinários daquela época. A forma que ele lidava, o contato que ele tinha, a aproximação que ele propôs, né? Então, mas antes disso, faz um contexto histórico do que era Samaria, né? O primeiro ponto é justamente isso, o contexto histórico de Samaria. Primeiro, Samaria era uma cidade muito antiga. Samaria, na época de Jesus, era uma região, né? No período dos apóstolos ali, era não simplesmente uma cidade, era a cidade também, mas fazia parte de uma região. Um exemplo, para nós entendermos melhor, seria como o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é tanto o estado quanto a cidade, a capital. Rio de Janeiro como capital, como cidade, e Rio de Janeiro como estado. Era mais ou menos isso. Samaria como região e Samaria como cidade. Não, nós sabemos que tem muito mais do que só a cidade de Samaria na região de Samaria. Por exemplo, Sicar, né? Uma passagem que Jesus tem lá. Primeira coisa, foi criada pelo rei Onri, que ele foi o fundador de Samaria, né? Ele era pai do rei Acabe, né? Era sogro de Jezabel.
A forma com que a cidade se deu ali foi a partir dele comprou um terreno, né? A lição nos propõe isso, né? Ele comprou um terreno de um homem e criou a cidade a partir dali. O ponto principal é que tanto o rei Ori quanto seu filho Acabe foram extremamente prejudiciais ao pessoal de Samaria, né? Foi reis ruins, foi todos reis complicados, principalmente Acabe, né? O casamento entre Acabe e Jezabel se deu justamente por enlaces políticos proposto pelo seu pai, Oni. Então, apesar disso, a história, a arqueologia nos mostra que ele era um homem respeitado pelas nações circunvizinhas. Ele era um rei, ele apareceu em diversas estelas entre os assírios, em Tiro. Então, ele era um rei respeitado, era um rei com um laço político muito forte na região, né? O segundo ponto que você vai colocar aí, além de estabelecer, né, a fundação de Samaria ali no século 8, século 7 antes de Cristo, né? Também coloque a questão do cativeiro, porque o contexto mesmo grosso da época de Jesus dos samaritanos foi a partir do cativeiro, né? O cativeiro assírio de 722, né? O rei Salmaneser começou e só foi completo, né? O cativeiro, a diáspora colocada foi por Sargão II, que era o filho do rei Salmaneser. A questão principal é que ele trouxe estrangeiros para ocupar, para fazer esse processo de ocupação da cidade. Ele tinha espalhado os povos, levado alguns cativos e trouxe estrangeiros, e os remanescentes, né, se misturaram e criou assim os samaritanos. Dessa mistura dos judeus remanescentes que permaneceram em Samaria depois da invasão assíria e esse pessoal que veio de fora para ocupar essa região, né? Isso gerou um pessoal diferente, gerou uma raça diferente, e a justificativa de enquadrar eles como gentios dos judeus enquadrar eles como gentios, vem justamente disso. A diferença entre judeus e samaritanos estava em alguns pontos. Tinha uma diferença principal que era o sincretismo. Tanto tinha uma diferença linguística, idiomática, né? Eles criaram um idioma diferente devido a essa miscelânea, criaram alguns sincretismos religiosos adentraram. Na verdade, antes já era muito sincretizado a religião ali na região do Samaria, na parte do norte do reino de Israel, antigo reino de Israel. Mas isso acentuou muito mais, né? Criou uma amplitude muito maior com a diáspora e a introdução desse novo povo, criou o novo povo ainda, né? Eles não consideravam todos os profetas, na verdade eles só aderiram ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros, mas eles também tinham essa consciência messiânica, tinham essa experiência messiânica. Lembra da abordagem da mulher samaritana para Jesus, perguntando se ele era o Messias, né? Se ele era o Messias que há de vir. Então eles tinham essa esperança messiânica muito latente ainda. Esse era um ponto de contato entre os judeus e os samaritanos. O evangelho entre os samaritanos. Jesus e os samaritanos. Jesus quebrou paradigmas de séculos ao se relacionar com os samaritanos. Primeira coisa é que os samaritanos tinham e os judeus eram uma relação extremamente tensa, muito similar hoje à questão da Palestina com Jerusalém. É muito parecida. Era uma relação tensa, com muita rivalidade, com tensões políticas, tensões diplomáticas. Era extremamente difícil a convivência, né? Principalmente na casta religiosa. João Ricardo, um dos grandes homens da história do judaísmo, principalmente na época do silêncio, no período de silêncio de Deus ali, ele destruiu o monte que foi construído, o templo que foi construído no Monte Gerizim. Ele, numa invasão na região de Samaria ali, mais ou menos 140, 139 a.C., no período dos Macabeus, o João era filho de Simão. Não confunda com o Simão Mago, que nós iremos falar na lição. Esse Simão Macabeu, um herói da cultura judaica, que começou ali junto com os seus irmãos, a partir do brado de libertação do seu pai, Matatias. Ele começou uma revolução, conseguiu a independência, conseguiu se livrar dos grilhões da imposição ali dos invasores. E ele foi lá e destruiu o templo no Monte Gerizim, porque ele queria sua adoração somente no templo em Jerusalém. E isso trouxe uma revolta enorme, amplificou ainda mais essa questão, essa rivalidade.
Além disso, além desse episódio com o João Ricardo, também temos diversas outras passagens, né, entre os samaritanos e os judeus. Eles, volta e meia, se apoiaram em alguns invasores que subjugavam Jerusalém, tiveram períodos de guerra entre eles ali. Então essa animosidade era muito histórica, muito enraizada. Quando nós passamos no texto bíblico de forma direta, de forma displicente, nós não nos atemos nesses pontos, nessas questões históricas que explica muita coisa, né? Explica muitos acontecimentos. Na verdade, tudo isso remete-se a Neemias, a Esdras, né? A reocupação, a reconstrução da cidade, né? O impedimento, todo aquele episódio que orbita entre o livro de Esdras e de Neemias, isso muito anterior, durante o período de silêncio, enormes questões que surgiram ali, principalmente no final. O rei Herodes o Grande até tentou reconstruir o templo para diminuir, para aplacar um pouco essa rivalidade que existia entre os dois povos. Mas ele não conseguiu porque ele construiu num lugar diferente, não surtiu efeito nenhum, continuou essa disputa. Então Jesus entra em cena nesse cenário. Esse cenário. Por que Jesus quebrou tantos paradigmas? Porque ele entrou em uma questão enraizada na cultura daquele povo. Tanto os judeus quanto os samaritanos. É bom nós lembrarmos que não era só de uma parte que tinha rivalidade, era de ambos os lados. Era dos dois lados, tinha rivalidade, tinha disputas, questões muito amplas aí. Samaria era alvo da evangelização de Jesus. Lembra qual que era a proposta de Jesus? Que em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Samaria estava no alvo evangelístico de Jesus. Jesus tinha um plano salvífico para aquele povo, para aquela região. Além disso tudo, Jesus, ao propor a parábola do bom samaritano, ele reloca os samaritanos por uma posição de igualdade. Isso era inimaginável na época. Atingia muito das questões da identidade dos judeus. Por isso que ocorreu tantos problemas, né? Por relocar em uma posição de igualdade um povo que era visto como inferior. Uma das citações muito comuns dos judeus daquela época, principalmente os ortodoxos, os da casta sacerdotal, é que eles agradeciam todo dia a Deus por não ter nascido mulher, nem cachorro e nem samaritano. Isso você vê muito da questão misógina, né? A questão racial que estava muito enraizada no caráter daquele povo. Então Jesus, quando vai conversar com a mulher samaritana, atingiu dois pontos cruciais da composição, da cosmovisão de um judeu, né? Quando ele coloca um bom samaritano como um resgatador, como alguém preocupado, nossa, isso causa um impacto feroz na mentalidade daquele povo. O poder de Deus entre eles, como eu já disse, a hostilidade era de ambos os lados. Filipe só pregou a palavra. Filipe, ao entrar para anunciar as boas novas, ele não se ateve em questões complexas, questões de religião. Lembra qual que era a abordagem da mulher samaritana a chegar para Jesus? E agora? Beleza, acredito em você. Mas aonde eu devo adorar? No Gerezim ou devo ir para Jerusalém adorar lá? Filipe não se atém a esses detalhes. Filipe anuncia Cristo morto e ressurreto, né? E a ação do Espírito Santo quebrou a animosidade desse povo, quebrou a rivalidade desse povo. Porque o advento do evangelho ali trouxe alegria, trouxe paz, gozo, libertação, transformação e foi expressada em poder, cura, ações miraculosas, cura, libertação de espíritos imundos, toda uma série de situações que evidenciaram que o evangelho também era para eles. O evangelho era para aquele povo que era visto como segregado, como periférico à religião. Batismo no Espírito Santo. O evangelho trouxe alegria àquele povo sofrido, marginalizado. E essa ação reverberou, foi tão impactante que chegou a Jerusalém, chegou aos ouvidos dos apóstolos, né? O impacto do avivamento foi sentido. Filipe em Samaria e Simão o mágico. Essa aí é a nossa parte 3, né? O final da nossa lição. Eu dei uma pincelada bem breve para acrescentar coisas que
não está na lição aí, só para você se ater à lição, você já tem. Então não vou me prender muito nessas questões de ficar dando aula para vocês. Vocês são professores, já tem todos os devocionais propostos aqui, né? Muitos dos livros, tem acesso à literatura proposta pelo autor. Então, cabe a nós acréscimos, né? Criar subsídios. Filipe em Samaria e Simão o Mágico. Os lobos rondam o avivamento. Isso é clássico. Todos os avivamentos foi precedido por grandes impactos sociais e seguido de grandes ações para criar heresias, né? Nós veremos isso aqui, o efeito negativo, né? A reação desse avivamento que aconteceu em Samaria, né? Um dos avivamentos clássicos que você pode citar para os seus alunos é o avivamento em Azusa. Tem vídeos enormes, o duro é que é vídeos longos, né? Você pode tentar achar um vídeo mais curtinho ali que fala muito do avivamento de Azusa. Todo mundo conhece, faz parte da nossa identidade como pentecostal, não é mistério para nenhum. Mas a grande questão que chama atenção através do livro do Frank Bartleman, que conta a história do avivamento, é que depois, nos anos seguintes, quando foi arrefecendo esse avivamento, ocorreu muitos problemas, muitas heresias, caiu numa decadência moral da pregação enorme. Isso foi prejudicial. O impacto positivo de Azusa é inegável. Cura, libertação, transformação, transformou toda a história do século XX. Contudo, a sua reação, também trouxe problemas, trouxe questões que nós temos que resolver ainda hoje. Nós vemos que esse avivamento de Samaria reverbera ainda nos nossos tempos, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Principalmente no período histórico que nós estamos vivendo, né? Muitas pessoas de fora vindo, muitos haitianos, muitos venezuelanos, muitos sírios. Nós vivemos hoje numa miscelânea racial. Tratar sobre essa questão racial, o advento do Evangelho para todos, ser franqueado, a salvação a todos que acreditam, é fundamental. Pode não parecer urgente, mas é extremamente aplicável, agudo na nossa geração, no nosso tempo. A espreita dos lobos. Simão o Mágico. A própria Bíblia coloca que ele era muito reconhecido ali. Ele era um cara bem quisto, todo mundo sabia quem que ele era, só que ele era um grande enganador. A conversão de Simão está ali a partir do verso 13, né? Ele se convenceu, não se converteu. O intelecto dele foi atingido, mas o seu espírito, a sua mente o seu espírito e as suas emoções não foram. Ele só teve um convencimento empírico, ele viu, mas ele não degustou, ele não testou aquilo no íntimo do seu coração, né? Ele só participou, era uma conversão meramente intelectual. E a prova disso é a repreensão do apóstolo Pedro, colocar ali que ele foi atrás de poder, né? Ao ser exposto ao poder de Deus, ele teve exposto de igual modo o seu caráter pecaminoso, a sua conversão fajuta, né? Ele foi atrás de Pedro, pedindo poder, querendo comprar o poder do Espírito Santo através de dinheiro, e Pedro desnudou, mostrou quem que ele era, né? E agora nós vamos para a parte mais histórica aí, para embasar essa aplicação sua. O ponto principal é que vários homens quase contemporâneos aos apóstolos nos mostra e coloca Simão, o Mágico, como o criador de uma das heresias, na verdade, que mais atingiu o segundo século, o primeiro século, e hoje nos atingiu o século XVIII, atingiu o século XIX, é vista e vivenciada na sociedade ordiana também no século XXI, que foi o gnosticismo. Irineu de Leão foi um dos pais da igreja, viveu ali bem próximo, ele era discípulo de Policarpo. Policarpo era discípulo de João, do apóstolo João. Então, o seu quê apostólico era muito próximo, muito contemporâneo. Ele coloca Simão o Mágico como o criador de todas as heresias gnósticas. Tudo ramificou a partir dele. Os nicolaítas, combatidos por João em Atos 2. De igual modo, Marcião também originou a partir
da heresia proposta por Simão Mágico, isso nos mostra que essa rejeição, esse desnudar da personalidade de Simão, evidenciou ainda mais e corrompeu ainda mais o ser dele. Porque ele, ao invés de reconhecer e mudar a sua conduta, ir em direção à verdade, ele foi completamente em direção à mentira, né? A história nos diz que ele foi atrás de uma mulher chamada Helena, e através disso ele montou toda uma cosmogonia que era totalmente contrária à fé cristã. E através dessa teoria de criação do mundo de Simão, várias heresias surgiram. Por exemplo, uma heresia que é muito comum no nosso tempo, a negação da divindade de Cristo. Nós temos várias seitas que negam a divindade de Cristo, né? Unitarismo, muito comum através daquele grupo, né, que canta que não há ferrolhos, né, nem forças, que eles negam a Trindade. Isso veio a partir dos gnósticos do primeiro, segundo e terceiro século. Os testemunhos de Jeová que negam a divindade de Cristo é um reflexo, foi criado a partir das heresias de Simão o Mágico, muito evidente em Ário, que foi o cara que culminou no concílio de Nicéia, 325, porque ele negava absolutamente a divindade de Cristo. Isso é muito sério, nós nos atentarmos a essas questões, né? Trazendo para a nossa realidade, por exemplo, a teosofia, que é uma filosofia do século XIX ali, teve muitas influências dos gnósticos do século II, do século I, né? A própria, os adventistas também, muita influência do gnosticismo, muito da nova era atual, muita influência do gnosticismo. O impacto de Simão, da heresia de Simão o Mágico, nos atinge frontalmente hoje ainda na igreja. Então, nós nos atentarmos para as hostes malignas, né, para a ação maligna, como proposto pela lição, estarmos revestidos de poder do alto contra as hostes da maldade, é fundamental. Por mais que nós vivenciamos um tempo de avivamento, por mais que na sua igreja, na sua congregação, na sua região, cidade, seja qual for o local que você esteja inserido, se estiver havendo um avivamento ou começando a haver uma mudança, caia ainda mais no jejum, na oração, se revista ainda mais das armaduras de Deus, como citado na lição anterior, porque as hostes da maldade contra-atacam de forma feroz, de forma acentuada, efervescente, para que não logremos êxito nos avivamentos, para que as pessoas não conheçam Jesus, não sejam curadas, libertas, transformadas. É uma lição valiosíssima, a lição de Simão o Mágico, né? Uma das passagens engraçadas é proposta por Hipólito, século mais ou menos ali 130 depois de Cristo, 137 depois de Cristo. Ele fala que Simão o Mágico chegou ao ponto de ir para dentro de uma sepultura porque ele ia ressuscitar em 3 dias, né? Ele tinha esse poder de ressuscitar e ele não ressuscitou, ele acabou morrendo nesse episódio, para mostrar o quão herege ele era, né? Mas ainda Satanás continua se aproveitando dessa figura para emergir dos esgotos espirituais essas questões. E é fundamental nós estarmos prontos contra as hostes da maldade. A conclusão, a história de Simão o Mágico nos mostra que o seu comportamento foi reprovado por Deus. Há uma diferença abismal entre o poder que vem do alto e o poder sobrenatural do Espírito e os pseudo-milagres operados por charlatões e embusteiros, agentes a serviço do reino das trevas. Isso nos serve de lição para estarmos alertas quanto aos líderes enganosos. Ações pragmáticas, busca por resultado a qualquer custo. Muito comum à nossa era, né? O manipular da ação do Espírito Santo. Isso deve ser evitado, combatido, porque é uma ação travestida das hostes malignas, né? Ele se traveste de ações espirituais para que pessoas caiam nos enganos. Então você, como um professor de escola dominical, escola bíblica, tem que estar sempre pronto para diagnosticar e combater, assim como Pedro fez. Pedro foi lá, viu que aquele cidadão estava cercando ele, estava rondando,
e diagnosticou esse desvio de caráter e automaticamente tratou contra isso. A indicação de livro para vocês hoje é o livro do Coblin, que é Jesus de Nazaré, da editora Paulus. Ele está em promoção, o e-book dele, se eu não me engano, está a R$3. Esse livro é formidável, indico muita leitura. Trata da humanidade de Jesus, né? Nós temos que falar sempre da questão espiritual, o Jesus cósmico, né? O Deus vivo encarnado, mas de igual modo, os nossos púlpitos, as nossas pregações, as nossas aulas têm que estar banhada em bebida, evidenciando o Jesus humano, a humanidade de Jesus. Lembre-se que não existia chavezinha, né? Agora eu sou Deus, agora eu sou humano. Agora eu sou Deus, agora eu sou humano. Ele era 100% homem, 100% Deus. Trate isso, indica a leitura, livrinho bem pequeno, gostoso de ler e faz um panorama bem geral, desde a infância, a partir das propostas de Lucas até a morte na cruz. Leia, indique para os seus alunos. Sou grato a Deus pela sua vida, professor. Seja muito bem-vindo. Nas próximas semanas nós vamos estar aqui, consequentemente, postando. Então, não se esqueça de dar o seu like, compartilhe com o pessoal da sua igreja e que Deus abençoe cada vez mais a sua aula. Amém.